pessoal, tudo bem? Mamãe vai ensinar hoje como eu nasci, então vamos aprender? Então pessoal, vamos conhecer a lista dos materiais que a gente precisa para fazer o nosso fantoche. Primeiro, são os nossos moldes, extraídos da internet. Para aumentá-los, papel craft ou papel cartão. Logicamente, um lápis, uma régua, tesoura para fazer o recorte. Vamos precisar também EVAs amarelo, vermelho, branco e preto. Também nós vamos precisar de espuma na espessura de 1 centímetro apenas. Aqui eu só encontro da cor branca, mas talvez você encontre na sua cidade espumas coloridas. Vamos precisar de tinta de tecido na cor preta e na cor bege, que no caso eu uso a de código 538, que aí a gente obtém uma cor desejável para a cor do fantoche. Vamos precisar de uma bolinha de isopor, tamanho suficiente para fixar o olhinho de pelúcia, que nós vamos utilizar depois. A cola para fazer a colagem da espuma é uma cola contato, que você pode encontrar em qualquer sapateiro ou mesmo em loja de armarinhos. Vamos usar estilete, vamos também precisar de um retalho de tecido cor de pele para fazer o pescoço do fantoche. Vamos precisar de um pedacinho de feltro para fazer a língua do fantoche. E também vamos precisar uniformizá-lo. Então você pode mandar produzir em qualquer confecção uma camisetinha em malha tamanho número 1 com a logomarca Área Livre de Corrupção ou Semana da Cidadania ou qual você desejar. Então nós também vamos utilizar alfinetes, uma bacia com um pouco de água e um pincel de qualquer espessura e tamanho. Então são estes os materiais. Então vamos à obra produzir o nosso fantoche. Esse é o molde dos bracinhos. Também você vai pintar apenas de um lado. O molde da lupinha vai pintar de preto todos os lados, inclusive internamente e na parte externa. O molde do nariz vai fazer a pintura apenas de um lado. E o molde do corpo, você também vai pintar só de um lado. Agora nós vamos iniciar o processo de colagem do nosso fantoche, é isso que vai dar vida para ele. A cola que eu utilizo para isso é cola contato. Aqui na nossa cidade eu encontrei no sapateiro, mas talvez na sua cidade você encontre numa loja de armarinhos. Então vamos iniciar pela peça que é o braço. Na lateral, passe em toda a extensão, dê uma espalhadinha com o bico da bisnaga. Feito isso, coloque a cola de lado e junte as duas laterais. Eu vou fazer o apoio aqui na mesa que facilita. Então você vai juntando, vai pressionando e esperando que a cola seque. Não demora muito. Uma dica importante, essa cola é tóxica, então o ideal é que você faça num local bem arejado, com bastante circulação de ar. Depois que o bracinho seca, ele fica desse formato. Fica bem preso, fica um cilindro. Você vai fazer isso com os dois moldes. Agora nós vamos colar o nariz. Você vai passar cola numa lateral da parte central do círculo. E é muito simples, é apenas unir essas duas laterais. Depois de seco, ele fica dessa forma. Agora nós vamos iniciar a colagem do nosso corpinho. E você vai precisar unir todas essas partes recortadas. Como sempre, o ideal é você apoiar a peça numa mesa
e pressionando para que ela grude. Passe um pouco de cola de um dos lados e una as duas laterais. Então você vai unir todos os pontos e essa lateral por completo, que no caso é essa lateral, toda deve ser colada para ganhar esse formato. Agora nós vamos iniciar a colagem das mãos. A mão, no caso, que vai ficar solta. Por isso que você vai usar os dois moldes que você pintou de um lado e do outro não pintou. Então você deve primeiramente verificar que ambos vão ficar na mesma direção e iniciar a colagem aqui pela lateral. Então passe primeiro a cola numa das faces. Depois, com o apoio da mesa, você vai fazer a união das mãos. Para a mão ficar fofinha, pegue um pedaço de espuma, recorte ele sem molde e fixe dentro da mão. O segundo passo é fazer a colagem da outra extremidade das mãozinhas. Passe a cola e una essas duas peças. A mão é uma das peças mais complicadinhas de fazer, demora um pouco mais. Daí a mão fica nesse formato. E agora você vai começar a unir os dedos. A dica que eu dou é primeiro inicie por esses que é possível fazer dessa forma. Depois você vai grudar esse. Então eu vou demonstrar um para que vocês entendam melhor. Entenderam? Então você uniu aqui, daí une esses dois dedos, passe a cola aqui, grude aqui e depois comece grudando essas outras laterais, para a mão ficar desse formato. O último passo é você passar um pouco de cola na parte superior e empurrar a pontinha para formar o dedo. Não fica num formato perfeito, mas já dá a ideia de uma mão. No Lupinha, nós não utilizaremos orelhas, mas eu vou mostrar para vocês como faz, caso vocês queiram fazer mais personagens. Então você vai fazer o uso de dois moldes, que também você pintou apenas de um lado, e vai começar a fazer a união. Passe a cola num dos moldes e comece a fazer a união das peças. Então você vai passando a cola aos poucos e vai fazendo a união das peças. Vai fazendo esse processo até que a orelha fica desse formato. Fica fofinha e fica toda colada. Agora nós vamos iniciar o processo da cabeça do fantoche. Nós temos o molde da boca, que você precisou fazer um recorte da espuma e mais um recorte extra que eu já vou explicar o porquê. E também nós precisamos fazer o recorte desse mesmo molde no EVA vermelho, que vai ser a parte da boca do fantoche. Concluído isso, pegue uma espuma e vai colar o EVA sobre essa espuma e pressione por algum tempo esse EVA sobre a espuma. A dica nesse caso é você preparar essa peça com antecedência e depois deixar um livro sobre ela para que pegue bem a cola.
Feita essa parte, agora nós vamos iniciar o processo de fazer a peça de modo que você consiga fazer o movimento da boca. Então o processo é o seguinte: esse molde extra que nós temos, você vai recortar ao meio e vai iniciar a colagem no verso da boca. Então vai passar aqui cola no formato meia-lua e vai fixar a espuma aqui. Faça isso dos dois lados. Não precisa colar toda a extensão da espuma, porque depois nós vamos recortar ela para facilitar o manuseio da boca do fantoche. Agora fazemos o mesmo processo do outro lado. Aqui observe que ele ficou um pouco irregular, não tem problema, porque agora nós vamos iniciar o recorte meia-lua desse molde. Cole a pontinha para que fique melhor preso. Pressione alguns instantes até que a cola seque. Então agora nós vamos fazer o formato dessa boca. Dobre ao meio. Pressione um pouco aqui atrás e assim nós temos a boca do nosso fantoche. Agora nós vamos iniciar a colagem da cabeça, unindo com a boca. E a dica é não iniciar colando as partes superiores da cabeça. Nós vamos primeiro fixar a parte de baixo na boca. A parte colorida da peça vai ser colocada dessa forma sobre a boca. Você vai iniciar com essa curva do molde e a finalização do seu fantoche vai ficar para unir os outros dois pontos na parte inferior, que seria o queixo do fantoche. Então aqui inicie passando a cola aqui no cantinho, não passe muito. E comece fixando a cabeça. Demora um pouco mais até que a cola seque, então você precisa ter um pouco mais de paciência. Passa um pouco mais de cola, pressiona. Não chegue até o final e comece a colar do outro lado primeiro. Sempre dê uma reforçadinha onde você já colou. E agora a gente vai chegando na parte final da colagem da cabeça na boca. E aqui você deverá fazer um pequeno ajuste, juntando um pouquinho a espuma, para que aqui no queixo a espuma fique mais ou menos reta. É uma parte complicadinha. Então aqui, ó, terminamos a colagem da cabeça com a boca. O segundo processo, depois você esperar um pouco a cola secar, é você virar a espuma com muito cuidado para não rasgar. É normal acontecer isso aqui de descolar, não tem problema. Então aqui onde descolou, você fixa a cola de novo. E agora que a gente fez a colagem toda nessa parte da boca, nós vamos iniciar fixando a parte superior da cabeça. Então, primeiro comece passando a cola numa das laterais
e faça a união. Então faz esse processo em todas as laterais e por último junte essa lateral maior. E o formato que nós vamos obter é esse daqui. Todos os pontos foram unidos, inclusive a lateral maior. Então esse aqui é o formato da cabeça. O que nós precisamos fazer agora é fazer a dobradura da parte aqui da boca, que nós vamos ter esse formato. Então, que nós precisamos para fazer o movimento de boca. Para a gente conseguir manter esse formato, você vai precisar passar cola aqui nos cantos da boquinha. É um pouco mais de cola que você tem utilizado até agora. E vai pressionar, segurando por um bom tempo nesses dois cantos, para que a boca fique colada. Enquanto seca a nossa boquinha, nós vamos fazer a montagem do nosso primeiro bracinho, que é o braço que vai ficar solto, ou seja, ele não vai segurar a lupinha. Por isso que nós vamos utilizar a mão fofinha. Então você pegue o bracinho e posicione a colagem de modo que ele fique na parte de trás do braço. Passe a cola aqui no círculo, pegue a mão e pressione de uma forma que dê certinho o encaixe entre as espumas. Agora a gente vai fazer a colagem do outro braço, que é o braço da mão de face simples, aquela que nós pintamos dos dois lados. Antes de fixar a mão no braço, o que nós vamos fazer? Juntar esses dois lados do bracinho, porque a mão é simples, então ela é estreita. Então você faça o seguinte, passe a cola numa lateral e pressione de modo que ela na mesma técnica que você utilizou para fazer a colagem da orelha. Vai ficar assim, ó. Observe que os dois braços fiquem em posições inversas. Então, se esse bracinho tá com a mão aqui, onde que eu preciso colar a mão é aqui. Então, agora que uniu, passe um pouco de cola. Então, mantenha pressionado até que a cola seque. Uma dica importante quando você for colar o bracinho que vai segurar a lupinha, é para você cuidar que a colagem do bracinho fique para dentro, nesse formato assim, ó. Porque aí a lateral do braço que fica exposta para o público, não vai demonstrar a colagem do bracinho. Agora, nós vamos unir o corpo aos bracinhos. Então, o primeiro passo, um detalhe importantíssimo. Depois que você posicionou o bracinho, você vai fazer um recorte da espuma na diagonal, sem precisar medir. Por quê? Para que o seu braço não fique assim, para que ele ganhe uma posição um pouco mais abaixada. Então, passe a cola. E pressione aqui no local que você escolheu para ficar o bracinho que vai ficar solto. Então, ó, a dica que eu dei para vocês. Essa parte vai ficar visível para o público, então você não tem essa cola, a parte que você grudou o bracinho, vai ficar para trás. E o polegar para cima. Agora já vamos fazer do outro lado. Faz o mesmo processo, tira um pouco aqui em um corte diagonal. Passe cola. E fixe. Então percebo, o braço que fica solto, que é esse aqui, tem a colagem atrás. O braço que vai segurar a lupinha não tem a colagem atrás. Por quê?
ele vai ser dobrado nesse sentido. Então a parte da colagem não vai aparecer para o público. Agora, antes de continuar a colagem das peças, nós vamos vestir o nosso fantoche. E inicie como vestindo uma criança. Se acontecer isso que aconteceu aqui da espuma ficar dobrada, é muito simples de resolver. Puxa a camisetinha para cima e vamos fazer um recorte dessa espuma desse formato assim. Nós vamos emagrecer um pouco o nosso fantoche. Corte um pouco do excesso, cole. E então, baixe a camiseta. Você vai perceber que ele já ficou mais ajustado. Para fazer o pescoço do nosso fantoche, você vai em qualquer loja de tecidos e compre uma elanca cor de pele. 20 centímetros é suficiente. E aí você vai fazer o seguinte: apoie sobre a mesa e faça uma dobradura aqui de aproximadamente 15 centímetros, suficiente para colocar a mão por dentro desse pescoço. Recorte. E com antecedência, peça para uma costureira fazer uma pequena costura aqui. Isso vai facilitar. Então, nós vamos iniciar a colagem do pescoço aqui na cabeça, para fazer a união do corpinho com a cabeça. Tome cuidado para a parte da costura ficar nas costas do fantoche. O que você vai fazer? Passe primeiro a cola na parte de trás, por dentro aqui, para que ela sirva de apoio. É uma parte um pouco complicadinha. E comece a fixar o tecido, deixando uma leve folga por dentro aqui do corpinho. Vai pressionando com suas mãos até que a cola seque e cole o tecido. Feita a parte de trás, agora a gente vai fazer a parte da frente. Passe a cola. E é o mesmo processo. Primeiro coloque a sua mão, posicione o paninho e comece a pressionar com os dedos. Vai ficar um pouco irregular, isso não tem problema. E assim nós temos o pescocinho grudado no corpinho. Deixa um tempo até que ele seque. E agora a gente vai fazer a montagem da nossa cabeça. Para a montagem da cabeça do nosso fantoche, vamos primeiro fazer a nossa linguinha, que é de feltro, que você encontra também em qualquer loja de tecidos. Então, nós vamos fazer esse recorte, fixar na parte interna da boca. Também vamos fazer recorte dos dentinhos e vamos fixar o nariz. O recorte da língua não tem muito segredo. Vá fazendo um recorte que lhe pareça uma língua. Pegue o seu fantoche, passe cola desde lá de dentro até a parte da frente e posicione a sua linguinha. Use uma tesoura para empurrar bem lá no fundo. Aqui, ó, note que ela ficou um pouco grande, então você pode fazer um ajuste. Pode puxar lá fora. O ideal é que você faça essa medida antes, tá, pessoal? Agora sim. Colou a linguinha. Deixa ela secar.
Para fazer os dentes do fantoche, pegue um pedacinho de EVA branco. Verifica aqui na parte superior da boca, mais ou menos o formato oval que você precisa. E vai fazendo meio que no olho nu. Faz, testa, vai precisar ajustar. Aqui, o formato oval eu consegui. Depois eu vou esconder ele embaixo da espuma. Agora eu preciso dar o formato dos dentes. Então, pegue e dobre ao meio. E faça um corte zigue-zague para você formar os dentes. Aqui ficou mais um estilo Turma da Mônica, mas vai servir. Então, você vai posicionar ele na parte superior da boca. Passe a cola. E fixe os dentinhos. Que aqui ficaram dentões. Pressione até que a cola seque. Agora, nós vamos iniciar a colagem do nariz do nosso fantoche. Então, como você vai posicionar a sua cabeça? Deixe ela dessa forma. E essa parte que nós colamos vai precisar ficar nesse sentido, reto com o queixo. Mas é a última parte que nós vamos fixar. Então, você vai passar a cola na parte de trás. Parte de trás que eu quero dizer no inverso dessa parte que a gente colou, e vai iniciar a fixação do seu nariz. Fixe de um modo que ele vai obtendo um formato oval na carinha do fantoche. Primeiro você fixa essa parte de trás. Espera secar e então passa a cola em todo o restante da extremidade. E na hora de fazer a colagem, o que você vai fazer? Posiciona a parte da frente, fixe ela, e aí você vai fazer mais ou menos esse movimento que vai promover essa voltinha do nariz. É um pouco chatinho mesmo. Daí faz os ajustes em volta para ele ficar redondo. E pressione até que ele fixe. Fica narigudo mesmo. Então agora eu vou mostrar para vocês como fazer a abertura que nós precisamos para colocar a nossa mão dentro da cabeça e conseguir fazer o movimento da boca. Mais ou menos é na parte de trás, tá, pessoal? Aqui da parte de baixo da boca. Mais ou menos aqui no centro, com o uso da tesoura, você faz uma beliscadinha. E isso vai abrir a espuma. Então você vai fazer um pequeno recorte quadrado ou redondo. Faça pequeno e vai aumentando na medida que você acha que necessita para o tamanho da sua mão. Faz um teste, ficou pequeno, então vai aumentando. O molde original da internet, ele vem com esse recorte, só que o primeiro fantoche que eu fiz, eu constatei que não dá certo. Então, por isso, faz toda a colagem e depois faz a abertura. Agora, esse tamanho ficou suficiente para que eu coloque a minha mão e manuseie a boca do fantoche.
Então, o próximo passo é fazer a colagem do pescoço agora na cabeça, para que a gente consiga unir as duas peças. Primeiro passo, você vai colar a parte do queixo. Então, passe a cola. Aqui você passou a cola. Então, o próximo passo é você posicionar o tecido para dentro da cabeça e pegar o corpinho na mão. E aí, pressionando o tecido para ele grudar aqui na cola que você passou, que vai ser a parte da frente do pescocinho. Pressionou, volta o seu fantoche, passe cola agora nas laterais da entradinha que você fez e também na parte superior. Pegue o seu fantoche na mão, que facilita, e com a mão que está por dentro do corpinho, você começa a pressionar o tecido para que ele grude aqui na espuma. Está colado o pescocinho do nosso fantoche. Agora a gente vai fazer a montagem dos olhos do nosso fantoche. Para isso que eu uso uma bolinha de isopor, não é das menores, na verdade você vai ver o tipo de olho de pelúcia que você vai encontrar na loja de armarinho, que fique legal para ser fixado e montar o olho do seu fantoche. Eu uso uma bolinha para fazer os dois olhos. Eu faço um recorte bem nessa parte central da bolinha de isopor e divido ela ao meio. Vou fazer um teste, mais ou menos onde eu quero que meus olhos fiquem. E passo a cola. Fixo a bolinha e pressiono. E fixo o isopor. Pressiono e espero secar um pouco. Agora eu vou fazer a colagem dos olhos. Dou um pinguinho de cola e grudo um olho. Do outro lado também a mesma coisa. A cor do olho não influencia. Tem laranja, tem azul, marrom. Eu escolhi verde. O indicado até para fazer a colagem dos olhos na bola de isopor é comprar a cola de isopor, porque essa cola aqui, ela acaba corroendo o isopor. Para fazer os bonés do nosso fantoche, o que nós vamos fazer? Pegar o molde da cabeça, posicionar ele aqui na lateral e recortar o molde. Então é isso que eu vou fazer. Caso você queira, você também pode mandar fazer um bonezinho sob medida para o seu fantoche, não fazer DVA. É bom você fixar com alfinetes também, porque no EVA o molde acaba deslizando, dificultando para você fazer o recorte da peça. Agora que nós temos aqui o molde da cabeça, a colagem é muito semelhante à colagem da cabeça, com o detalhe que você não tem a boca para fixar. Então você vai passar a cola aqui nessa lateral e vai juntar com essa. Depois você vai passar a cola nessa lateral e juntar com essa. Aliás, essa lateral você junta com essa. Essa lateral você junta com essa. E vai formar isso aqui. Você não cola aqui até o final. Porque agora você vai fazer a dobragem para dar o formato de um bonezinho. Então você vai empurrando. Detalhe que você precisa colar e esperar um bom tempo até que fique bem presa as laterais do EVA. Então esse é o molde. E agora sim, você vai fazer a colagem da continuidade.
Pressione aqui dentro até que a cola seque, essa lateral do boné. Você vai pegar o seu fantoche e vai mais ou menos posicionar desse modo, em diagonal, de modo que uma sobrancelha vai ficar quase coberta e a outra vai ficar bem visível. Um detalhe importante, nós vamos precisar tirar um pouco do excesso desse EVA para que ele se ajuste bem na cabeça do fantoche. Então você pode iniciar aqui atrás, nessa sobra que você não colou, e recortar a olho nu, tudo em volta. Vai tirando uma beiradinha. Faça o teste posicionando na cabeça para ver se ficou um tamanho bom. Caso você deseje, você pode já fazer isso desde o molde original. Mais ou menos deixe de fazer uns 5 centímetros do molde. Para fazer o molde da aba do nosso boné, também é um molde a olho nu. Então nós vamos fazer uma meia lua no EVA e nós vamos ajustando na medida que nós vamos fazer o recorte. Para isso, dobre o EVA e faça um corte de uma meia bola ou meio círculo. E é isso que nós obtemos. O boné na cabeça do fantoche, de modo que essa parte de trás vai ficar bem junto aqui do pescocinho, do início do pescoço. Então o detalhe é passar a cola na cabeça, aqui na espuma. Vai passando primeiro uma metade, coloque a sua mão por dentro do fantoche e comece a fixar esse boné aqui na cabeça do fantoche. Vai pressionando, passa a cola no restante, na outra metade da cabeça. Então, fixo essa parte em toda a cabeça, nós vamos agora posicionar a abinha do boné. Nós vamos medir de modo que ele vai ser posicionado aqui e você vai dobrar um pouco essa abinha. Mas para isso, nós vamos precisar fazer um pouquinho, um corte oval aqui no centro também, para que ele se ajuste melhor na cabeça do fantoche. Vou passar cola sobre o EVA amarelo e fixar a abinha do meu boné. O ideal é que você primeiro cole um lado, fixe bem a cola e aí fixe o outro lado do boné. E agora que está quase colado, você faz a dobradura da abinha. Quando você dobra, você percebe que ela descola, então você vai fazer o ajuste, que é passar um pouquinho da cola aqui, pressionar, esperar secar, e aqui do outro lado a mesma coisa. E aqui temos nosso lupinha quase finalizado. Agora a gente vai fazer o processo para fixar a lupinha na mãozinha do lupinha. Então vocês peguem e passem a cola na parte interna da mão,
a mão que é simples de uma face. Posicionem a lupinha dessa forma, pressionem sobre a cola. Coloca uns pingos de cola nas extremidades dos dedos. Pressione e aguarde secar. Faz um teste para posicionar a lupinha na frente da carinha do fantoche. Passe a cola sobre o nariz, onde vai pressionar a lupinha para que ele fique na posição. Também é bom, além de fixar a lupinha aqui sobre o nariz, fazer um ponto de fixação aqui na lateral do rostinho. Agora a gente vai fazer a colagem da sobrancelha do nosso fantoche. Apenas uma, porque a outra está coberta pela aba do boné. A sobrancelha é simples, não existe um molde, você vai fazer o formato que você desejar e fixar aqui no rostinho do lupinha. E está pronto! Oi, gente!